Olá pessoal, boa noite. Desejo a todos muita paz e é com muita alegria que estamos mais uma quarta para fazer o nosso programa de número 11, programa número 11 do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, pela editora Intellitere. E desde já deixamos aqui o agradecimento para a editora pelo apoio e pela autorização para que possamos fazer a leitura dele na íntegra e assim também irmos conversando, batendo um papo e aprendendo com essas lições tão incríveis do De Luca para nós. Boa noite, Herculano, Tiago, Hamilton, Suelen, José, Agi, a Marga, sejam todos bem-vindos, a Val Silva. E é isso, nós vamos para mais um programa. Quanto aprendizado até aqui, hein? Quantas lições, quantos despertamentos, tocando fundo o nosso mundo interior, que é isso que esse livro faz com a gente, nos fazendo compreender também que temos responsabilidade nesse processo de cura real. Inclusive, esse é o título de hoje, Cura Real. Quem chegou aqui ainda com a gente é a Mônica, boa noite. Abraço a todos e a todas, diz o José, isso aí. Já agradecemos a editora, o nosso recadinho de sempre, né? O nosso bom dia continua lá nos stories todo dia. Daí agora eu ainda estou colocando um reels com esses bons dias, porque eu estou trazendo mensagens baseadas em afirmações de um outro livro do De Luca que eu catei lá na estante da minha mãe, que se chama Para o Dia Nascer Feliz. E tá ficando bem bacana, e como eu digo, a gente sempre acaba se aproximando um pouquinho, né, com esses stories, parece que a gente está pertinho um do outro, é muito bom. Lá nos destaques também, pessoal, eu tenho colocado o diário de leitura, eu terminei muito rapidamente o livro da Amélia Rodrigues, que se chama Luz do Mundo, Psicografia do Chico, onde ela traz de forma muito comovente, poética, a passagem de Jesus com alguns trechos muito, muito bonitos e, é claro que trazendo assim algumas lições, algo a mais, para que a gente possa compreender ainda melhor o Evangelho de Jesus. É um livro muito bonito, ele faz parte de uma coleção, né, da Amélia Rodrigues, que são 10 livros. Eu comprei o primeiro e agora um amigo meu disse que vai me emprestar todos, que alegria! E eu tenho 2 aqui emprestados. E ontem, lá no hospital, eu comecei a ler a Iniciação Viagem Astral, que é esse daqui, ó, do João Nunes Maia, pelo Espírito Lancelin. Isso aqui é uma edição econômica e eu sempre quis ler esse livro, sabe? Então ele é bem grossinho até. Vamos ver, vou colocar bastante coisa, acredito que vou colocar bastante coisa lá no diário de leitura para quem gosta de acompanhar, tá? E lá no hospital, porque meu pai ainda está internado com a dengue, então vocês me desculpem se hoje eu estou um pouquinho mais ansiosa, mas é devido assim à preocupação, apesar que eu tenho uma fé muito grande de que tudo vai ficar bem, né? E claro, com as orações de tantos amigos, isso dá uma força enorme pra gente, né? E não só o pai, a mãe também positivou com dengue, mas ela também. O pai está internado. Bom, no último programa nós falamos sobre autoconhecimento. E muito do que envolve dar esse passo importante que realmente nos direciona para o caminho da plenitude, né? Ao autoconhecimento. Gente, na semana passada
eu acho que foi um dos capítulos que eu mais amei, sabe? Autoconhecimento é um assunto que parece tão batido, né? Mas quanta coisa que a gente conversou, quanta coisa que a gente discutiu na live, quanta coisa vocês colocaram, colaboraram, e o quanto enriqueceu ainda mais o capítulo desse livro. Então, é muito bom mesmo. Olha, o Hamilton dizendo que Campinas decretou emergência em saúde devido à dengue. Temos que nos cuidar, todos, né? Cuidar mesmo, gente. Olha, eu já disse que o meu perfume agora é o repelente. Eu uso direto e a gente tenta cuidar no que pode, né? Principalmente na prevenção, né? E falar com as pessoas sobre isso também é importante. Aqui também não está nada fácil, os hospitais estão todos lotados e assim vai, né? A gente vai tentando se manter fortes, sempre firmes na fé, porque é uma provação bem grande e o quanto somos provados realmente na fé, né? Obrigado, José. Muito obrigado. Que ele se recupere logo mesmo. Muito obrigada. Débora, querida, boa noite. Para a harmonização de hoje, pessoal, eu trouxe do livro Paz Todo Dia, do Lourival Lopes, uma mensagem que diz o seguinte: ajuda muito a admitir que há pouco de Deus em cada pessoa. Tal como uma fagulha, uma centelha, há algo de divino bem dentro de cada um de nós. Ao considerar isso, você se livra do incômodo de julgar as pessoas e classificá-las apenas como boas ou más, humildes ou arrogantes, finas ou grosseiras, simpáticas ou antipáticas. E principalmente liberta-se de tecer más considerações. Tenha em mente que mesmo na pessoa mais cruel, há um mínimo de bondade que na de grandes defeitos há um pouco de virtude. Ao pensar assim, tudo muda, tudo muda. Todos somos filhos de Deus. Então, uma mensagem muito importante, né? A gente ter essa consciência de que somos todos irmãos verdadeiramente e que Deus está em nós. E até vou falar um pouquinho disso lá no final da live também. E hoje nós vamos para mais um mergulho, então, nos ensinamentos dessa obra. E ela inicia hoje, esse capítulo, ele inicia com o livro que eu já citei aqui. Como eu estou lendo o capítulo, só o capítulo que a gente está vendo a cada quarta-feira, eu não imaginaria que ele estaria aqui dentro, porque ele não é um livro espírita, né? Olha só, aquele que eu falei já em 2 programas, A Doença como Caminho. Ele vai iniciar hoje com um trecho desse livro, eu achei muito incrível. Obrigada a vocês todos, viu, Herculano, Mônica. Muito obrigada. Esse carinho é muito importante, com toda certeza. Então vamos ler o que este livro, A Doença como Caminho, que ele traz o trechinho, nos diz aqui. Cura real. Se a consciência de uma pessoa se desequilibra, o fato se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. Por isso, é uma insensatez afirmar que o corpo está doente. Só o ser humano pode estar doente, no entanto, esse estar doente se mostra no corpo como um sintoma. E daí, entre parênteses, ele traz: quando uma tragédia é representada no palco, não é o palco que é trágico, mas a peça teatral. Interessante, né? O jeito que ele traz aqui a nossa mente, né? A nossa mente em desarmonia com pensamentos negativos se manifesta, com certeza, no corpo em forma de sintomas físicos, né? Ainda não conseguimos manter o equilíbrio 100% do nosso tempo. Eu não conheço ninguém que mantenha esse equilíbrio, essa harmonia estando aqui na Terra 100% do tempo. Ela pode ter dias bons,
vários dias de tranquilidade, mas em algum momento as situações da vida nos balançam, né? Por mais que estejamos buscando manter as ideias em equilíbrio, ainda não conseguimos porque nos abalamos com as situações difíceis que causam medo, estresse e também porque ainda carregamos, sim, emoções reprimidas desde a nossa infância, desta vida e de outras existências. E elas geram gatilhos que nos desestabilizam devido ao nosso grau de evolução, né? Boa noite, Jaque, que bom que você conseguiu chegar, boa noite. Por isso, quando adoecemos, então aparecem as dores, problemas digestivos que já falamos, distúrbio do sono que já falamos. E nessas horas do desequilíbrio, nós devemos nos perguntar aonde está o foco do problema, aonde será que está a causa, né? Na dor de cabeça que aparece, na insônia que não nos deixa dormir, ou naqueles hábitos mentais que a gente vem alimentando, cultivando. Então, vou ler um trechinho agora do De Luca aqui pra gente. Não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los sem que a causa da enfermidade seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior, do cerne, lá do espiritual, para a forma transitória, ou seja, para a matéria. A Débora já está trazendo aqui um comentário: diante das adversidades da vida, devemos exercitar a nossa fé, exatamente. E somos provados nesses momentos de ver a quanto está o nível da nossa fé, né? Bom, a doença realmente aparece como um sinal de que o desequilíbrio está presente na nossa vida íntima, lá no nosso interior. Ela nos convida então a prestar atenção, né? Para descobrir o que está errado, o que não permite que a gente viva num estado de bem-estar, com a saúde, né? Que hábitos, que pensamentos estamos tendo para causar esse desequilíbrio e essa desarmonia, essa enfermidade. O que eu preciso fazer para alcançar e para restaurar o equilíbrio entre mente, corpo e o espírito. Então a mensagem já desde o início, se a gente observar hoje, vai falar muito da responsabilidade, nos chama para responsabilidade. Então temos sim que dar uma parada, olhar para o nosso eu, que precisa ser amado, que precisa ser cuidado, e ir em busca, quando necessário, sempre de um profissional da saúde, da mudança dos nossos hábitos, do auxílio espiritual. Por isso, De Luca vai falar sobre isso desta forma aqui, ó. Sim, diga a seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia, ou seja, dar nomes ao que sentimos. Nós até comentamos isso na live passada também, como é importante a gente nomear aquilo que estamos sentindo, para a nossa consciência. Isso é bem importante. Aí ele continua: conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, com seu temperamento, né, aumenta a produção de ácidos no estômago. Relate que você tem diabetes, no entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso das suas frustrações. Mencione que sofre de enxaqueca,
Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Poxa, hoje eu nem precisei buscar, né, as doenças e sua somatização. Já apareceu aqui algumas e depois ele vai trazer outras mais. Então, esse capítulo aqui já traz alguns exemplos para gente. A Débora diz: a alma adoecida projeta doenças no nosso corpo. Exatamente. É isso mesmo. Aqui nós percebemos nesses exemplos que ele trouxe, né, azia, diabetes e enxaqueca, o quanto a busca pela cura se choca com a resistência que nós ainda temos em abandonar certos hábitos, né? E pensamentos também nocivos que favorecem e que alimentam esse desequilíbrio, né? E por consequência disso acabam minando a nossa saúde, o nosso bem-estar, né? Ó, Herculano, qual a origem, a causa dessa enfermidade? Precisamos refazer a maneira de viver, é hora de se refazer. Exatamente como nós temos já muito conhecimento à disposição, né? Nós temos aonde buscar tudo isso. A gente já começou a compreender melhor o Evangelho de Jesus e tem uma abertura muito grande nas obras espíritas, em outras literaturas também espiritualistas que são muito interessantes, como essa obra que ele citou no começo, A Doença como Caminho. O título já é impactante, né? Se você for analisar A Doença como Caminho, é muito impactante. E não é um livro espírita, é um livro espiritualista, é maravilhoso. Então nós temos muito aonde buscar. O que nós precisamos fazer é tirar esse tempinho, mostrando o quanto a gente se ama e o quanto a gente já deve se cuidar, esse autocuidado que é tão importante. Cristiane, querida, boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Deixa eu ver onde é que eu parei, vou ler mais um trechinho aqui, porque ele vai falar agora de... Eu vou esmiuçar uma frase dele aqui, e que é bem interessante para o nosso entendimento de uma forma geral. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si, olha só, o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida, procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. É forte o que ele diz aqui, hein? Então, sempre nos chamando a atenção, de novo, para responsabilidade, para a realidade que temos tudo o que precisamos para alcançar a cura real, né? Não do sintoma, não da doença, mas do nosso espírito, da nossa alma. Então, ele traz ali a calúnia como um ácido. O ácido é corrosivo, né? E o que é isso, a calúnia? É isso que vai acontecer com as fibras da nossa alma quando a gente faz uma fofoca, quando se envolve numa fofoca, quando escuta e dá atenção e até comenta junto. Quando difamamos alguém, né? Quando nós falamos de alguém, você viu o que ele fez, o que não fez, isso e aquilo. Às vezes nem sabe direito da história, mas entra naquela, como se fosse numa onda, assim, né? Então, isso é maledicência. Quando usamos dessa maledicência, às vezes ouvimos ou até já fizemos ou continuamos fazendo, muitas vezes uma brincadeirinha que fere o outro, né? Então, quem faz isso, na verdade, está machucando primeiro a si mesmo. Por isso, quem se ama não curte de jeito nenhum estar numa roda de fofoca. Isso eu garanto para vocês.
Ó, Débora, é a reforma íntima que é necessária, que nós precisamos prestar atenção, buscar. Ali começa no autoconhecimento, naquela busca, né? E a reforma íntima é essa busca do autoconhecimento de forma sequenciada, sabe? Você vai sempre encontrar algo para ir se melhorando. Magna Miranda, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós falamos aqui dessas questões de maledicência, fofoca, calúnia, como neutralizar, porque ele fala que poucos estão dispostos a neutralizar, né? Como neutralizar essa calúnia? O que a gente pode fazer? Primeiro, cultivar a empatia, se colocar no lugar do outro, né? E também praticar, realizar a prática da fala consciente e construtiva. Falar algo que importa, algo que seja positivo, que seja construtivo. Se for para falar alguma coisa que vai prejudicar de alguma maneira, que é negativa, é melhor a gente silenciar, não é? E podemos sim fazer o jejum de palavras negativas. Era isso que Cristo queria que a gente fizesse, né? Cuidado, gente. A gente precisa cuidar. Se a gente se ama, a gente vai cuidar para não fazer mais parte de nenhum tipo de negatividade que envolve esse tipo de situação, que é a calúnia, a fofoca, né? Podemos sempre deixar o nosso melhor aonde passarmos, né? É a melhor forma da gente mostrar que se ama. E quando fica muito difícil, porque tem pessoas que são insistentes, né? Então, ou a gente fica em silêncio, ou a gente tenta mudar de assunto, ou já aconteceu comigo, eu simplesmente saí. Simplesmente fui embora, sabe? Porque daí aquilo já não faz bem, isso cria uma atmosfera muito pesada ao nosso redor. E quem é mais, já está nesse caminho, nessa busca, sente tudo isso. Tem que fazer reforma íntima, né, José? Sem parar. Algumas vidas aí a gente vai nesse caminho de reforma vida ainda, né? Olha, Débora, nossa Débora bem poetisa até, né? Olha, ó, pisando com cuidado no jardim das pessoas, não criticando, né? Isso mesmo, deixando o nosso melhor sempre. Aí ele fala o que mais? Veneno da inveja. Então, tá aí um sentimento muito negativo, que é a inveja. Ela gera muito sofrimento para quem tem, para quem sente essa inveja, né? E quando ela já percebe que tem inveja, é ótimo. Mesmo que ainda traga o sofrimento para ela, ela já percebe e já quer mudar essa situação, né? Para mudar, a gente precisa ter o conhecimento, observar, aceitar que sente, né? E a inveja, ela também nos impede de fazer a conexão com a felicidade, né? Com a abundância que a vida tem, de tudo de bom que a vida tem para nos dar. Porque ela é um veneno, o veneno da inveja, ela intoxica mente e corpo. Verdade, Hamilton, o Chico falava que ele tinha medo da inveja. Como ele era um médium muito ostensivo, ele via aquela energia, né, que a inveja gerava. Momentos de ajuda, estou renunciando a algo de mim para ajudar aquela pessoa, diz a Débora. E o Herculano, quando não souber o que fazer, passamos uma prece. É ótimo também, né? Quando a gente está numa situação assim que não sabe como sair daquela situação difícil, nada como uma oração, né? Herculano perfeito. Bem lembrado. Mara, querida, boa noite, seja bem-vinda. Hoje até minha voz está meio falhando, assim, vocês vejam que faz ansiedade, né? Esse temor que a gente sente, mexe com o nosso corpo, né?
Até minha voz, ela tá falhando. Eu já sou um pouco rouca naturalmente, mas hoje tá um pouco mais. Então, agora nós falamos do veneno da inveja. Como neutralizar a inveja? Cultivando gratidão. Quem tem inveja, procure ser grato pelo que tem, pelo que está perto de si, por aquilo que conquistou, por aquilo que também planeja conquistar. Nós temos que dar graças a tudo, né? Paulo dizia, a tudo dá graças, ao que é bom, ao que é ruim. Enfim, mas como neutralizar essa inveja? Cultivando a gratidão e celebrando a conquista do outro. Mesmo que no começo possa não soar muito verdadeiro, é um exercício, então precisa ser feito. Então, se a gente vê que o vizinho comprou um carro maravilhoso, que era o sonho da vida dele, não julgamos, não critiquemos de forma nenhuma, e não invejamos aquilo ali, não podemos invejar, temos que sentir felicidade que ele conquistou e admirar, e se nós também queremos algo, temos que trabalhar e ir atrás, né? Então é assim que nós aprenderemos a encontrar a alegria em tudo, né? Inclusive nas conquistas dos nossos irmãos, certo? Então, e agradecer. O principal é essa gratidão que vai aos poucos auxiliando para quem sente essa energia tão negativa que é a inveja, né? Porque é triste para quem sente inveja, viu? Então, que a gente agradeça as conquistas, sejam elas pequenas ou grandes, não importa, a gente tem que comemorar toda a conquista que a gente tem, dar valor, né? Isso vai ajudar com toda certeza. Sim, Herculano, vai dar tudo certo, né? Muito obrigado, viu? Valorize o que tem, seja grato, sempre valorizar tudo que temos. E temos muito mais a agradecer do que para reclamar, isso eu sempre digo, é verdade, é uma grande verdade. Depois ele ainda traz o bacilo do pessimismo. Então, bacilos são bactérias que causam doenças, certo? O pessimista sempre espera o pior de toda a situação, ele espera o pior das pessoas, ele tem dificuldade em acreditar, confiar no outro, ele cria ao redor de si uma atmosfera, um ambiente muito negativo também, o pessimista, né? E é ruim porque ele também espalha a desesperança, parece que aquilo impregna nas pessoas que possam estar numa mesma vibração ou parecida, né? Tem que cuidar quando alguém começa a reclamar muito, se você até está bem, para você também não cair naquela vibração negativa. É interessante, o pessimismo, ele é danado. A gente tem que tomar esse cuidado, ajudar o próximo com o que a gente puder, para que ele se perceba e saia daquilo, né? Porque faz, como disse aqui, cria essa atmosfera ao redor da pessoa e ela muitas vezes não se dá conta. Então, ele é um baita obstáculo assim, para o nosso crescimento pessoal, o pessimismo, né? Um bacilo, como diz ali, doentio. E a gente reconhece o pessimista muito facilmente, né? Porque ele vive reclamando de tudo, das pessoas, ele gosta de ficar também ruminando lá no passado. Quando você faz uma conversa com alguém muito pessimista, ele sempre vai trazer coisas do passado, pode perceber. Tem muita dificuldade de confiar nos outros e usa muito essas frases, né? Ah, isso não vai dar certo, não, isso aí não vai funcionar, eu não consigo, olha, nem tenta, porque eu sei que não adianta você tentar, que não vai dar certo. Eles têm essa coisa muito negativa, né? Então, como neutralizar o pessimismo? Hein? Cultivando a positividade, né? Não tem outro jeito. E oração, né, Herculano? A oração é em tudo, né, Herculano? Com toda certeza. Cabe
aqui em todas essas situações que nós estamos trazendo. Mas cultivar a positividade, desenvolver a resiliência para lidar com esses desafios que a vida apresenta, porque todos temos desafios, né? Por isso que ele fala que o pessimismo é como um bacilo. É interessante, né? O Herculano ainda diz, quando conseguimos ficar felizes com a felicidade do nosso próximo, olha, isso é maravilhoso. Já é um grande passo para nós que estamos no mundo de provas e expiações, sabemos que ainda somos bastante devedores, né? E ficar felizes com as conquistas dos nossos irmãos é um passo bem importante, sim. E por último, ele vem trazer, Shirley, boa noite. Ele vem trazer aqui do câncer do egoísmo, né? Esse egoísmo, né, gente? Ele leva a pessoa acha que é o centro das atenções quando ela é muito egoísta, porque nós todos somos ainda egoístas em diversos níveis, né? Mas a pessoa que é muito egoísta, ela realmente acha que é o centro das atenções sempre. Ela realmente acontece alguma coisa, alguém fala de alguma coisa, é como se o mundo girasse em torno dela, tudo acontece por causa dela. E ela geralmente ignora as necessidades alheias, ignora a história do outro, não consegue nem ouvir o que o outro tem a dizer, né? Ignora o espaço do outro e, sem perceber, vai criando um mundo muito só seu, sabe? Só o eu. E acaba se isolando. E claro que isso causa sofrimento, né? E é a solidão se instala facilmente nessas pessoas, porque a solidão se encaixa ali muito facilmente. E como neutralizar, então, esse egoísmo que traz tantas dores para o ser humano, né? Das quais falamos algumas poucas aqui em cima. Requer de nós desenvolver compaixão, generosidade, realização de caridade, da forma que a gente puder, naquilo que estiver ao nosso alcance, fazer parte de grupos de auxílio, olhar para o outro com atenção quando está falando e contribuir com o bem comum. Né? Hoje mesmo me chamou muito a atenção, eu fui caminhar hoje de manhã para dar uma espairecida. E eu vou num bosque que é num bairro aqui próximo de onde eu moro. É um bosque muito bonito, muito bem cuidado. E eu achei interessante porque, claro que a prefeitura cuida do local, tem um cuidador lá, né, um senhor que cuida o tempo todo. É tudo muito bonito, iluminado, limpinho. Mas a grande parte daquele local ser tão bonito, tão florido, não tem matinho, gente, é tudo grama. São os moradores do bairro que vão lá. Então, de vez em quando eu vou caminhar, sempre tem alguém, para quem tem uma coluna ainda que dá jeito, ali se abaixam e ficam com a faquinha tirando os matinhos. Daí eu vi hoje um outro senhor com rastéis juntando as folhas secas para não deixar acumular. Aí tinha uma outra senhora com um regador, molhando as plantinhas que tinham flores. Então, assim, cada um vai fazendo a sua parte para um bem comum, uma coisa pequena e simples, não é? Aí eu fui caminhando, conversei com uma senhora, aí ela contou, tá vendo aquela outra mulher que tá ali, cuidando daquela plantinha, ela estava plantando um outro arbusto ali. Ela era do bairro de onde eu moro. Ela falou, ela é lá do bairro tal, ela vem aqui porque ela gosta tanto do bosque. Então vejam como todos nós podemos contribuir de alguma maneira, né? Às vezes achamos que é só doando dinheiro ou bens materiais, mas além disso, que é importante também, tem diversas formas que podemos sempre estar contribuindo. E isso neutraliza o nosso egoísmo, porque nós acabamos pensando no outro, né? Deixamos de olhar só
para o que está acontecendo na nossa vida. Alana, boa noite, seja bem-vinda. E agora o Deluca vai continuar aqui trazendo mais alguns exemplos quanto às doenças e somatização. Tem muita informação aqui. Vamos ler aqui. Pretendem a desobstrução, as pessoas então que buscam cura, pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Felipe, boa noite. Almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência, que já falamos até há pouco, né? Pedem solução para a depressão, entretanto não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. E como é difícil, né, quando a gente sofre uma perda, principalmente em relação à desencarnação, à morte, e mesmo sabendo que tudo pertence a Deus, né? Então, essa aceitação nesse momento de dor, ela é tão importante, porque nós não vamos deixar de sentir a dor, a saudade, mas pelo menos não teremos a revolta, que essa revolta, esse orgulho ferido, pode sim nos levar a uma depressão. Então veja como é importante o conhecimento, né? Suplicam auxílio para os problemas da tireoide, mas não cuidam das suas frustrações e ressentimentos, não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Imploram a cura do nódulo de mama, todavia insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta de feridas emocionais do passado. Nossa, quanta coisa que ele trouxe hoje aqui sobre somatização, desde o começo, né? Olha, a cura, gente, a cura real, que é o título desse nosso capítulo, é um processo, né? E dá trabalho. Nós precisamos realmente realizar todo esse movimento interior da conscientização, da aceitação, para realizar a mudança. E é nesse caminho que vamos nos autodescobrindo cada vez mais, entendendo o valor que tem o auto-amor, que tem o auto-perdão, para chegarmos até a cura real. Nossa, nesse trechinho do que eu falei agora, é o que nós vimos até agora, aqui, nesses 11 programas de live, né? E cada um foi esmiuçando cada um desses detalhes: aceitação, conscientização, mudança, auto-amor, auto-perdão. Falamos já tanta coisa, por isso eu disse lá no começo, quanto despertamento já tivemos, quantas lições já nos trouxe esse livro maravilhoso. A resposta para a cura é o amor. A Débora já matou toda a charada aí, né? É verdade. Lembrando que pensamentos positivos criam ambiente propício para a cura, porque vem do amor, né, Débora? Positividade, amor. Vamos lá. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem das pessoas muito próximas de si mesmas. Aqui eu pensei na nossa própria cura. Ninguém pode nos curar se não estivermos dispostos a fazer a nossa parte. Por isso Jesus falava: a tua fé te curou. Não voltes a pecar, vai, não peques mais, ou seja, não erre mais.
cuide, observe, vigie, orai e vigiai, para que coisa pior não te ocorra. Né? Nós sempre podemos fazer algo por nós e pelos nossos irmãos na caminhada. Quem são nossos irmãos? Toda a humanidade. Então, aqueles que estão mais próximos, a gente começa a aprender a ser colaborativo, cooperar, a auxiliar quando vamos nos dedicar a um trabalho voluntário. Então, a gente vai estar auxiliando a humanidade de alguma forma, porque cada um vai fazendo a sua parte, sempre vai crescendo pelo exemplo de outras pessoas também fazerem, né? Começam, olha, a pessoa faz tanta coisa, eu poderia fazer um pouquinho também. E assim, o exemplo arrasta, né? Só o amor cura todas as doenças. É perfeito. E esse amor, que é o nível hard do nosso ensinamento enquanto seres humanos, que eu sempre penso, né? Já falei até em outras lives, eu penso assim, quando nós aprendermos o que é o amor, a sentir esse amor de verdade, o quanto vai se abrir, o que temos ainda de aprendizado pela frente quando aprendermos a amar. Então vale a pena se esforçar para buscar aprender esse amor. Vale muito a pena. Jesus não veio à toa aqui para a Terra nos ensinar e falar tanto sobre o amor. Ele sabe, porque ele já superou tudo isso que nós já vivemos, né? Vamos lá. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles. E, por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia na sua vida. Toda cura sempre é autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Há 2000 anos esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos? Pergunta de Luca diretamente para nós. Toda cura é uma autocura. Mais uma frase aqui impactante, né? Independente, gente, dos métodos, das intervenções que nós passamos para tratar nossas doenças, nossas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, o verdadeiro processo de cura se dá aqui dentro de cada um de nós. E esse capítulo foi uma chamada de responsabilidade para reconhecer o nosso papel, a necessidade da nossa participação ativa na realização de toda e qualquer cura. Né? Lembrando que isso aqui é uma vida que estamos vivendo. Uma vida muito importante, nós temos que focar no agora, né? Fazer o nosso melhor. Então, cada pessoa tem potencial de autotransformação que permite essa realização de cura. O método está todinho lá no Evangelho de Jesus, né? Temos uma farmácia completa no Evangelho do Cristo, então naqueles ensinamentos maravilhosos dele, dos seus discípulos, como Paulo, que depois trouxe cartas incríveis para a gente estudar, refletir, vivenciar aqueles ensinamentos, né? Para colocar em prática tudo que nós vimos hoje aqui também. Ari, chegou aí, boa noite, Ari. Seja bem-vindo, estamos quase no finalzinho da live. A Débora diz assim, o trabalho que precisamos fazer conosco é observar, olhar para nós mesmos para que possamos descobrir aquilo que precisamos nos afastar e aquilo que precisamos nos aproximar. Muito bom.
Muito bom. E nós vamos ter, né? Eu trouxe até um resuminho aqui. E entra nisso do que vocês todos já colocaram aqui também. Nós vamos ter auxílio, né, de outras pessoas também. Nós temos que auxiliar, mas nós também temos o auxílio de outras pessoas, de medicamentos, de terapias, da espiritualidade, mas devemos fazer a nossa parte. Né, Débora? Olha ali, ó. Prestar atenção, vigiar. O que eu preciso me afastar? Do que eu preciso me aproximar? Compreendendo e aceitando que temos essa responsabilidade pessoal, individual, no processo da própria cura. O Herculano diz: a bondade de Deus é o maior exemplo de vida e o maior exemplo de amor. É o amor de mãe, onde todos vamos fluir este amor. Que lindo, Herculano, muito bonito, obrigada por essas palavras muito bonitas. Então, nós precisamos sim olhar para dentro de nós, identificar nossas feridas, porque temos nossos medos, nossos hábitos, nossos padrões negativos e trabalhar ativamente para transformá-los através do autoconhecimento. Eu estou trazendo aqui como se fosse um resuminho de hoje, tá? E entra mais uma coisa que a Débora trouxe lá no começo. Somos filhos de Deus, o amor, o Criador de tudo, Ele está em nós. Por isso, nós temos o poder de cura em nós. Então, é no caminho da busca desse equilíbrio, é durante esse processo que vamos acessando os nossos recursos internos, ativando a nossa força interior, cultivando fé, resiliência, compaixão, amor. Oi, Eliane, boa noite. Estamos bem no finalzinho da live. Esse amor, essa nossa força interior. E tudo isso vai nos auxiliar, com certeza, a superar os desafios, até nós encontrarmos a cura real. E uma coisa importante é o reconhecimento da conexão entre todos os aspectos do nosso ser. Reconhecer que somos corpo e alma no nosso dia a dia, em tudo que a gente fizer e pensar, que a gente ainda pensa no estar aqui, né? Como eu penso muito assim no que eu vou fazer, eu fiquei doente, o que eu faço, Adriana, mas eu não sou só essa Adriana que está aqui. Quando eu me vejo como um ser integral, as coisas se ampliam, a forma como eu vou buscar a minha cura, esse meu empoderamento, essa minha energia que vem de Deus, ela cresce, ela aumenta, ela amplia com certeza, né? E isso nos permite transcender essa nossa visão limitada só no mundo material, né? E nos conecta com uma dimensão espiritual que existe aqui dentro de cada um de nós. Então, o espiritual não está fora, nós somos espírito. E quando a gente se conecta, é como se transformasse em algo único. Deus está em tudo, está em nós e está em tudo. Então, trabalhemos para promover essa harmonia em nossa vida, porque vale muito a pena. A estrada pode ser longa, pode, mas são muitas conquistas ainda, né? A colheita virá, com toda certeza, de tudo que fizermos de bom ou de ruim, então que façamos o bem, né? E eu gostaria de finalizar com uma frase do André Luiz,
Ele fala assim, do livro O Espírito da Verdade? Não, esse é de Emmanuel, né? Esqueci o nome do livro, mas é uma frase de André Luiz. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. De novo, nosso querido e amado amor, né? Tudo que move esse mundo. O amor é essa bússola que devemos usar e seguir. Ao reconhecer e cultivar o amor em nossas vidas, nós estaremos nutrindo a nossa alma, estaremos fortalecendo o nosso espírito, encontrando o sentido da nossa vida e construindo um mundo melhor, né? Queremos tanto um mundo melhor, falamos tanto disso, acho que todos nós, né? Falamos disso, pensamos nisso. Então, lembremos de Gandhi mais uma vez, que disse: sejamos a mudança que queremos ver no mundo. E assim nós vamos encerrar essa nossa live de hoje, com muita gratidão pela presença de cada um de vocês. É tão importante, é tão bom, essa troca é tão maravilhosa. Então, tenho muito a agradecer a cada um de vocês, agradecer a Deus imensamente, a toda a espiritualidade amiga. Quem tiver a sua aguinha, vamos pedir a fluidificação do nosso anjo da guarda que está conosco. Tenhamos a certeza que somos nesse momento acolhidos por Deus, por Jesus. Lembrando também da Mãe de Jesus, Maria Santíssima, Maria querida, Maria que nos ama como filhos seus. A toda a espiritualidade amiga, todos esses trabalhadores junto de Bezerra de Menezes, que auxiliam nas curas do corpo e da alma. Pedir a Deus as bênçãos para o nosso lar, para tantos irmãos em sofrimento por este mundo, por tantos corações endurecidos, Senhor, que de alguma maneira possa chegar até eles também essas bênçãos da nossa prece. E agradecer sempre, porque quando agradecemos, abrimos os canais de amor e de esperança, de positividade, podendo assim expandir um pouco mais, por menor que seja a luzinha que a gente já faz, que ela seja muito para aqueles que ainda não conseguem, né? Que sejamos fortes na esperança, sejamos fortes na fé. E peço por tantos irmãos que nesse momento estão em hospitais, que estão nas suas casas em sofrimento, que estão nas ruas, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, onde for, Senhor, nas suas casas pequenininhas, casebres, ou nos palacetes, que a tua luz inunde todos os corações viventes, encarnados e desencarnados. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Até semana que vem. Muito obrigada mais uma vez. Beijo no coração todo mundo. Tchau, tchau.